Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Dose Econômica. Para você que não me conhece, eu me chamo Eduardo e o tema de hoje é sobre as principais tendências econômicas para a gente ficar de olho nesse próximo ano aí que a gente está entrando. Seja aí a guerra comercial que o Trump promete que vai entrar com peso pesado, seja as questões problemáticas aí que a gente está vendo no Brasil e também aí o setor de tecnologia na disputa com as instituições governamentais. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, de atualidade na área econômica, mas que não é inscrito aqui neste canal, eu te faço o convite que dê aquela força aí pra gente. A gente sempre busca ser o mais, vamos dizer assim, técnico possível, não abrindo mão, lógico, da linguagem simples e também não usando esse tom alarmista aí que muitos canais acabam utilizando, beleza? Bom, então no vídeo de hoje a gente vai abordar aí algumas tendências que, ao meu ver, tendem a se acentuar cada vez mais no ano que vem. Essas tendências aí, algumas começaram esse ano, outras já vêm de uma maneira um pouco mais tímidas aí de alguns anos anteriores, mas eu acho que o ano que vem essas 4 tendências que eu vou trazer aqui no canal, elas vão aí ter grandes impactos econômicos na vida não só aí das grandes instituições, mas no nosso dia a dia também. E a primeira grande tendência econômica para 2025 é a grande tensão comercial que a gente vai ver, principalmente que vai vir lá dos Estados Unidos. Infelizmente o Trump pretende aí aquela loucura dele de guerra comercial, começar a taxar produtos de países que taxam produtos dos Estados Unidos como uma medida sim de arma comercial. Então essa questão aí pode trazer principalmente inflação dentro dos próprios Estados Unidos, já que uma vez aumentando a taxa de importação de produtos estrangeiros que chegam nos Estados Unidos, o consumidor americano vai ter que pagar mais caro e isso tem um impacto inflacionário. Então pode ser que seja um tiro no próprio pé. Inclusive o nosso Brasilzão foi citado aí pelo Trump dias atrás de que a gente taxa muitos produtos dos Estados Unidos. Então, por conta disso, os Estados Unidos também provavelmente vão taxar em grande medida os produtos brasileiros. Então, essa é só aí uma demonstração de tensões comerciais que a gente vai ver no ano que vem. Outra questão também que está relacionado à agenda Trump, que pode trazer aí problemas até mesmo dentro dos Estados Unidos, está vinculado à imigração, já que os próprios Estados Unidos depende muito dos imigrantes para mão de obra, setores aí na parte da construção civil, também da agricultura. Então, se os Estados Unidos começar a aumentar muito a burocracia, começar a podar muito essa questão da imigração, eles podem ter falta de mão de obra e isso pode também ocasionar aí um efeito inflacionário no mercado de trabalho. Então, diante dessas medidas e outras aí que o Trump pretende implementar, vários bancos centrais ao redor do mundo todo já estão de olho nessas possíveis tendências e aí vão tentar ter que surfar em cenários um tanto quanto que não estão acostumados a lidar. Então eu acho que vai ter muita volatilidade também nos mercados de títulos e também nos mercados de moeda no próximo ano por conta aí dessas tensões comerciais que o Trump provavelmente vai acabar trazendo no mundo todo. E a segunda grande tendência econômica que eu vejo aí para o próximo ano está relacionada ao fiscal do nosso país. Mesmo que a gente não acompanhe tanto, mas a gente vai sentir bastante isso. E uma demonstração que a gente já viu é agora nesse final de ano por conta do câmbio, que já, pelo menos no vídeo de hoje, está em torno de 6,30. Então a gente está sofrendo aí as consequências porque o governo não tem aí levado o ajuste fiscal tão a sério e o mercado acaba, vamos dizer assim, tendo efeito de medo e aquelas pessoas, investidores estrangeiros, brasileiros, instituições que têm dólares aplicados no Brasil,
tiram esses dólares e acabam levando para outros países. Então isso acaba gerando um efeito na nossa moeda de desvalorização, ou seja, precisa de mais reais para comprar dólares cada vez mais escassos. Isso também afeta a questão das importações, porque as importações acabam ficando mais caras. Então na hora que a gente vai, por exemplo, comprar um celular, e o celular é importado, por conta da desvalorização da nossa moeda, o celular acaba ficando mais caro. Então a gente pode ter bastante efeito nos preços no próximo ano. E eu acho que, não sei, se o governo tiver uma mudança de paradigma de como conduzir a política econômica, talvez aí a gente tenha aí até uma situação de reverter, pelo menos no médio prazo para frente. Mas pelo menos no curto prazo, que já é o próximo ano, eu não vejo aí que a gente vai colher tantos frutos positivos do nosso atual governo, infelizmente. A terceira grande tendência econômica que a gente vai aí tá podendo acompanhar no próximo ano, que a gente já sentiu esse ano, que é a disputa aí de poder entre as Big Techs, que é as empresas de tecnologia, e os governos. A gente já viu uma amostra esse ano aí do embate que teve entre o Elon Musk, que é o dono da rede X, o antigo Twitter, e o STF. Mas eu vejo uma discussão muito além, que vai surgir, que além dessa questão da liberdade de expressão, como foi aí o caso da Rede X. Eu acho que vão vir problemas muito mais sérios do que esses, já que essas grandes empresas aí têm um grande poder econômico, inclusive algumas delas aí têm um valor de mercado maior que o PIB de muitos países, e elas podem, de certa forma, exercer esses poderes passando por cima de algumas normas que os governos impõem. Então isso vai ficar um setor muito complicado de estar aplicando uma regulação específica. Mas Eduardo, você está defendendo um certo autoritarismo do governo para lidar com essas empresas? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu quero dizer que vai ficar cada vez mais difícil do governo encontrar soluções mais eficazes. Infelizmente, pode ser que os estados até acabam tendo algumas tendências um tanto quanto autoritárias para lidarem com essas questões de poderes que essas empresas vão buscar exercer. Mas não é só eu que digo, o próprio Schumpeter já previa isso lá em 1942, quando ele fez um baita livraço que eu recomendo ler aqui, que eu estou colocando aqui na tela. Ele já comentava que grandes empresas no futuro capitalista, como ele já previa e que está acontecendo hoje em dia, vão ficar tão grandes que os governos vão ter dificuldade de ter uma regulação eficaz, vamos dizer assim, para estar lidando com esse tipo de empresa. Lembrando que não é tão simples assim, já que essas empresas, além de ter uma tecnologia bem desenvolvida, que é difícil de você estar fazendo uma regulação específica, elas também são empresas transnacionais. Então você aplicar uma regulação diferente que é aplicada em um outro país acaba dificultando cada vez mais em como lidar com esse tipo de problema. E por fim, a quarta e última grande tendência econômica para a gente acompanhar no próximo ano está relacionada aí ao aumento da dívida pública, principalmente aí nos países desenvolvidos, e também no envelhecimento populacional. Na questão da dívida pública, como a gente pode ver nesse gráfico, os países desenvolvidos têm aumentado aí cada vez mais, alguns uma proporção menor do que os outros, e muitas dessas dívidas públicas não só está relacionado ao endividamento do próprio governo, lógico, mas também do aumento da taxa de juros que alguns desses governos começaram lá em meados de 2022, depois que saiu da pandemia. Mesmo que nesse final de ano alguns governos, como nos Estados Unidos, acabou diminuindo um pouco a taxa de juros, mas ainda assim elas estão no nível acima daquelas ali de 2022. Então, com a taxa de juros mais elevada, aumenta-se
a dívida pública. E os governos ao longo do tempo vão ter que estar se debruçando de como diminuir essa dívida pública, seja com austeridade ou com algumas outras medidas econômicas. E quanto à questão do envelhecimento populacional, a gente já vê aí que o mundo cada vez mais, vamos dizer assim, digamos, vovô, né, já que tem aumentado o número de idosos, mas também ao mesmo tempo diminuído o número de nascimentos. É o caso aí bem emblemático do Japão, já que nesse ano mesmo vários baby boomers vão já estar completando 75 anos. E o Japão também tem uma situação bem complicada, já que a própria taxa de fertilidade ali abaixo de 2,1, que seria a taxa de reposição. Então, uma taxa de fertilidade abaixo desse número quer dizer que não vai ter pessoa suficiente para repor aquelas que acabam morrendo. Então, a população acaba diminuindo. Então, quais são as consequências disso? Acaba tendo uma pressão maior pela saúde diante dos gastos públicos, já que muitos recursos dos governos vão ter que ser usados para os idosos. Vai ter também uma diminuição do número de escolas, já que menos crianças nascendo, são menos crianças entrando nas escolas. Então os governos vão ter que se atentar para essa, vamos dizer assim, essa nova figura demográfica, buscando ali ver as políticas públicas, em quais demandas que a sociedade vão ter cada vez mais. Portanto, resumindo tudo que a gente viu aqui, guerra comercial dos Estados Unidos, problema fiscal do Brasil, a questão da disputa entre os governos e as Big Techs, e também o envelhecimento da população mundial, e também o aumento da dívida pública dos países, são questões de tendências econômicas que eu vejo aí no próximo ano, que elas vão se acentuar cada vez mais. Porém, se você discorda de alguma delas, eu peço por gentileza que deixe aqui nos comentários, que eu ficaria curioso, né, de ver um contraponto. Se você também concorda, pode comentar aqui abaixo do vídeo. E ficamos por aqui. Eu espero que você tenha curtido. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até o final. E eu te vejo então na próxima semana. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.